Escuta. Estamos novamente reunidos para dar continuidade aos nossos encontros temáticos, né? Hoje, segunda-feira, 2 de maio, o tema de hoje é a expansão do voto. Depois de assistir a aula, vamos deixar aberto para que a gente comente o que a gente achar importante, e não é obrigatório ficarmos engessados, né, com o tema. Eu queria propor, inicialmente, uma questão, porque eu acho importante que a gente meio que canalize a conversa para essa questão na história do Brasil, né? O quanto se tem hoje o voto como uma coisa, uma legislação de obrigação, e algumas opiniões que foram colocadas na aula sobre isso. Se alguém quiser falar, eu queria compartilhar depois uma tela. Na medida que a gente vai conversando, eu compartilho uma tela que dá uma visualização de um momento muito específico na história mundial. Então, muito bem-vindo, Boico. É bom te ver na televisão assim, parece mais jovem. Então, pessoal, sobre a questão da expansão do voto, de forma um pouco mais pontual no Brasil, estamos abertos, vamos começar a conversar. Depois a gente toca na tela que eu quero compartilhar para a gente ler o texto ali. Ou a gente já leu o texto agora e a partir daí a gente vai discutindo. O que vocês acham? Lê o texto. Vamos ler o texto agora, então. Eu vou compartilhar a tela, e aí quem quiser se habilitar a ler, certo? Estão conseguindo ler o texto? Esse texto foi extraído do livro Como as Democracias Morrem, do Levitsky, do Ziblatt, foi editado em 2018, nas páginas 90 e 91. Eu achei interessante colocar agora na aula, porque dá conta de uma realidade de um lugar que é tido como uma grande democracia. O livro todo é sobre esse país, né? Sobre os Estados Unidos da América do Norte. Se alguém quiser ler o texto ali, ou posso eu ler aqui, né? Lê o texto que eu não estou vendo essa tela, não. Não está vendo? Eu estou vendo, mas para mim fica pequeno, sabe? Eu não consigo ler. Então eu vou ler assim. Quer que eu leia, Zé? Pode ler, pode ler. Eu vou ler para ti, para eu participar um pouco. Durante a era da reconstrução... Peraí. Texto de apoio extraído de Como as Democracias Morrem. Eu quero ler esse livro. Durante a era da... Ó, que legal, já tem até de quem emprestar. Durante a era da reconstrução, 1865 a 1877, a conquista maciça do direito de votar pelos afro-americanos apresentou uma ameaça maior para o controle político branco sulista e para a predominância do Partido Democrata. Sob a Lei de Reconstrução de 1867 e a Quinta Emenda, que proibiram limitações de sufrágio em função da raça, os afro-americanos constituíram repentinamente uma maioria da população votante no Mississippi, na Califórnia do Sul e na Louisiana, e uma quase maioria no Alabama, na Flórida, na Geórgia e na Carolina do Norte. Tropas federais supervisionavam o registro em massa dos eleitores negros em todo o Sul. Nacionalmente, a porcentagem de homens negros qualificados para votar cresceu 0,5% em 1866 para 80,5% 2 anos depois. Em muitos estados do Sul, as taxas de registro dos negros excederam 90%. E os cidadãos negros votaram. Na eleição presidencial de 1880, estima-se que o comparecimento negro tenha sido de 65%,
ou mais nas Carolinas do Norte e do Sul, no Tennessee e no Texas e na Virgínia. A conquista do direito de votar empoderou os afro-americanos. Mais de 2.000 homens libertos sulistas conquistaram cargos eletivos na década de 1870, incluindo 14 congressistas e 2 senadores dos Estados Unidos. A essa altura, mais de 40% dos deputados na Câmara Baixas da Louisiana e da Carolina do Sul eram negros. E como os afro-americanos votavam esmagadoramente no Partido Republicano, a emancipação negra revigorou os republicanos e outros desafiadores do outrora dominante Partido Democrata. Então, eles mudaram as regras e acabaram com a democracia. Deem-nos uma convenção constitucional e consertarei a situação de tal modo que nunca mais ouviremos falar de negros, declarou o ex-senador da Geórgia, Robert Toombs, no período final da reconstrução. Então, eu tirei esse extrato, que foi aquilo que me pareceu mais interessante, que se liga à nossa aula, e a aula que foi colocada pelos professores, na forma como se constrói o acesso ao voto. Então, mesmo naquele país, no século passado, 2 séculos atrás, o que é que as pessoas acabavam fazendo para que, numa tinta de legalidade, se conseguisse mudar aquilo que a própria democracia não permite que se faça, que é tirar o voto. Então, o texto é mais longo, né? E lá colocava também que os impeditivos que colocavam, primeiro, tinha que ter dinheiro. Os próprios professores colocaram nas aulas lá na Grécia, dito berço da democracia, nós vimos que não eram todos que votavam, né? Era uma minoria muito menor, para ser mais contundente, em que o acesso ao voto, aquilo que realmente faria a administração mais ampla, é uma coisa recente, ela ser universal. Sufrágio universal é uma coisa muito recente, né? Então, como primeira provocação, é essa questão de como é que, mesmo no berço da democracia, ou no país chamado, as tramóias, e o livro fala muito disso, as tramóias que são feitas para impedir que as pessoas legalmente não tenham acesso e legalmente se faça a democracia ser exaurida. Bem-vindo, Natalino. A palavra está aberta, a gente pode continuar conversando sobre isso. Ô Zé, eu queria só comentar eu lembrei, falando, tipo assim, lendo esse texto que você colocou ali, certo. Eu não estou lembrado bem o fato, assim, concreto que aconteceu, mas, se não me engano, aqui no Brasil, as pessoas tentaram colocar um impeditivo. Não lembro se foi aqui ou se foi nas eleições dos Estados Unidos. Eles estavam bloqueando as ruas para as pessoas não poderem votar, tipo assim, dificultando de toda forma assim, o deslocamento para votar. E outra coisa que eu quero colocar também, a gente estava falando aí do Bolsonaro, né, dele se render ao resultado das urnas, de fato, né, e passar a faixa ali. Eu acho que, assim, esse esquema de criar regras, eles não vão conseguir criar regras agora, aliás, estão tentando, né, colocar lá, se não me engano, estão tentando colocar uma pessoa do Exército para ficar fiscalizando, né, a contagem de votos, né? E eu acho que eles vão tentar fazer, isso é uma suposição, eu acho que eles vão tentar impedir de todo jeito, assim, né, o cidadão, né, de votar. Não sei se, provavelmente eles sabem quais são os redutos, né, que eles têm mais votos, né, e é bom a gente estar preparado aí, porque eu acho que isso pode acontecer. Eu assisti um filme uma vez que para os negros lá, eles davam um jeito de impedir as pessoas também de se deslocar para votar, sabe? Eles colocavam bastante impeditivos, assim. É isso aí. Comentários? Acréscimos?
Eu já ouvi dizer que até no Brasil mesmo, em época de eleição, em regiões que sabe-se mais assim de esquerda, o transporte público é reduzido, justamente para evitar que as pessoas tenham acesso aos locais de votação. Zé, tem tanto Zé aqui que dá até medo de falar Zé, que vai sair um monte. O Zé Roberto colocou. Nós temos, na história do Brasil, não muito antigamente, as pessoas eram levadas a cabresto. E deu Ainda nome. são, né? Ainda são. Não, e o nome de voto de cabresto era isso, as pessoas votavam, né? Como é que se fez isso? Além de só uma parte da população ter acesso ao voto, mulher não podia, analfabeto não podia, soldados de pré ainda não podem. Então, tem uma série de pessoas que não têm acesso naquela época. E é uma conquista da cidadania, né, ao longo do tempo, de que o voto fosse cada vez mais amplo e restrito para todos. Mas, realmente, essas artimanhas para impedir o acesso é uma maneira alternativa, né, dentro da legalidade da lei, porque não pode criar dispositivo, mas, como o Zé colocou, a gente tem que ficar sempre alerta, não é que vai acontecer. A preocupação com segurança nunca é demais, né? Senão ninguém tinha extintor de incêndio em casa. Não é que tu queira que pegue fogo, mas para um caso de eventualidade tem que ter. Então, as nossas preocupações aqui, nós todos aqui nesse grupo, como militantes, como cidadãos, pais, filhos, a gente tem que ter esses mecanismos sempre claros para impedir que qualquer conversa na direção vingue, né? A gente precisa sempre alerta, como o Zé falou, para que não aconteça. Eu estou falando demais hoje, cara. Não sei o que é. Acho que eu estou com sede. Vou ficar quieto. Ô Zé, deixa eu contribuir mais um pouco aqui. Esses dias eu estava escutando que parece que, se não me engano, o Exército foi convidado a participar, né, ali do levantamento ali das condições das urnas eletrônicas, da segurança, e eles puderam, não sei se puderam ou se eles deram por conta própria, algumas sugestões para aplicar na contagem dos votos, né? E esses dias eu estava ouvindo uns repórteres conversando a respeito disso. Ali foi plantada a semente da dúvida nessas sugestões, porque é o seguinte, a intenção deles é a seguinte, né? É sempre colocar uma cunha, uma semente do mal ali, né? Para dizer o seguinte, olha, vocês não acataram a nossa sugestão e essa contagem está inválida, ou essa contagem está errada, né? Essa é a intenção deles, né? É de colocar uma dúvida, né? Uma interrogação, uma exclamação ali, alguma coisa assim, né? Para que eles possam mais para frente agir, né? Ter um argumento ali para dizer, olha, isso não valeu, né? Isso está errado, não é assim. Se vocês tivessem feito do jeito que a gente queria, né? A gente estava certo, né? Essa é a tática deles. E, tipo assim, é claro como água, entendeu? É claro como água. Isso é perceptível, assim, porque quem vê como ocorreu isso, né? A gente sabe que essa é a tática deles, né? Ô Zé. Muito bem, Zé. Fala, Natalino. Boa tarde, boa noite. Fala, Boa noite. Zé. Ó, Natalino, se tu falar Zé, vai saltar 3 aqui. Viu? Deixa eu falar uma questão aqui. Diga. Que é o seguinte. Até hoje eu vi, acho que não sei se foi na Globo News ou na CNN, que eles fizeram um comparativo da eleição de 2018. Já lá naquela eleição, 50%, me parece que é 50%, dos eleitores no Brasil não votaram. Não votaram. Então, isso tem consequências. Por que eu quero dizer as consequências? Primeiro,
é um número muito reduzido, e talvez só os militantes de esquerda, militantes de direita tenham interesse pelas eleições. O processo de criminalização da política e a própria despolitização feita pelas mídias, feitas leva a população a não querer saber de política, sabe? E aí, isso tem uma estratégia, inclusive uma estratégia não só eleitoral, de poder. Então, se nesse texto aí, a expansão do voto nos Estados Unidos leva em consideração de que os latinos definem as eleições, aqui no Brasil, o contexto da massa dos trabalhadores, dos movimentos populares, organizados, claro, também levaram a um trabalhador ao poder, por exemplo. E aí começa toda uma estratégia de desconstrução desse modelo, da expansão do voto. Não só por isso, né? Se vocês pegarem, voltando um pouco bem atrás aí, acho que já na época do Fernando Henrique, quando o PT começa a ganhar as eleições, começaram a ter o controle fiscal da gestão. Você tinha um limite de gastos, você não podia... Quer dizer, nos outros governos, antes disso, antes do PT ganhar prefeituras e depois ganhar estados e ganhar o país, não tinha esses controles do orçamento, por exemplo. Você gastava, deixava-se dívidas, claro, para nova gestão, né? Mas não tinha controle. Bastou o PT começar a ganhar, eles começaram a limitar os gastos públicos, que eram as políticas públicas, no caso dos governos do PT. Passado isso, começa todo um processo, né, de criminalização da política, o enfraquecimento dos sindicatos. Claro que ainda na época do Fernando Henrique se enfraqueceu muito os sindicatos. E evidente que essas organizações, elas desembocavam em votos depois. Os trabalhadores, conscientizados nas suas organizações, iam para as urnas. E aí eu escutei isso hoje, eu pensei assim, cara do céu, se 50% não votou em 2018, agora nessa eleição, tentaram criar a terceira via, estão dizendo que a eleição está polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, estão fazendo uma campanha para os jovens fazer o título, mas parece que não está pegando muito. A tendência de que vamos fazer o quê? Nós temos aqui 212 milhões de habitantes no Brasil. Será que chega a 80 milhões que votam? Para ver como o processo... E é um processo pensado, não é um processo assim... achar que não é deliberado. Eu não sei qual é a avaliação de vocês, mas hoje eu vi essa notícia e fiquei um pouco... Fiz uma reflexão, né? Mas, a quem Natalino, interessa pouca gente ir votar. Mas, Natalino, veja bem, essa Otávio, pesquisa que você viu foi... Otávio, só um pouquinho. O Zé está na frente um pouquinho ali. Tá, deixa o Zé falar primeiro. Fala, Zé Carlos. Na verdade, é só seguindo essa linha do Natalino falando a respeito dos empecilhos, né? Que na verdade, o que é tipo assim, os empecilhos que eles colocam para que a esquerda, por exemplo, não tenha tanta força mais, né? Porque, na verdade, a direita não tem voto, gente. Se for uma analogia aí, a gente faz com o camarote lá, né? Do carnaval lá.
10% de todo o público que estava no carnaval lá na avenida lá, começaram a xingar, né, ou falar mal do Lula lá. E 90% estavam aclamando o Lula como presidente. Mas voltando ao que eu queria dizer é o seguinte: o que impede... Porque a pedra no sapato desse governo e dos governos de direita, no Brasil, que fica em evidência, é o Nordeste. Eu penso que o Nordeste, graças, né, ainda bem que a gente tem o Nordeste, né, o Nordeste e a última, né, as eleições, a gente vê que quem salva o Brasil é o Nordeste, né? O que impede aí, às vezes, deles fazerem alguma, não sei o que, imagino, mas se é a pedra no sapato deles, eles podem inventar alguma coisa aí, dizer assim, olha, o voto do Nordeste, cada 2 vale 1 agora, porque, sei lá, entendeu? Inventar alguma coisa assim. Parece que é meio fantasioso, mas, tipo assim, eles podem inventar mecanismos, né? O que a gente está falando é fazer mecanismos, né, para que eles impeçam, né, de fato, o resultado real da vontade do povo. É isso que eu queria falar. Fala, Otávio. Não, é assim, eu estava, em cima do que o Natalino falou, essa pesquisa que ele viu foi na CNN. Por que estava em 2018, ficou faltando quase 50%? Aí você vê, se o Brasil não fosse um país obrigatório do voto, não ia aparecer nem 10%, nem 5% para votar, por causa que o pessoal não gosta muito de política nesse país. Por isso que fizeram essa campanha grande aí dos votos do 16 ao 18, para tentar, pelo menos, não ter essa diferença muito grande na votação agora de 2022. Entendeu? E isso é uma realidade. É como diz, a política no país está tão desgastada que ninguém gosta de falar, sabe? São duas coisas. E o Bolsonaro, ele já tinha essa parte da política nojenta e ele ainda agora acabou de prejudicar a parte de religião, né? Ele agora botou os evangélicos. Então, hoje, até os evangélicos já eram, né, massacrados e agora está pior ainda, porque acha que eles estão votando uns caras errados, aquelas coisas todas. Então, por que eles fizeram essa contestação de voto para o jovem? Para tentar melhorar. E o jovem não está nem aí, sabe? O jovem não está nem aí para a política. Se você pegar a porcentagem mesmo, só está aquele jovem que tem uma consciência política, que é aqueles que acabam virando líder dentro das suas faculdades, aqueles caras que vão ser líder de estudante, que começam na política, é aquela turminha que pensa diferente. Mas se você pegar mesmo um jovem de 16 a 18 anos, não está nem aí para a política. Então, eles estão tentando melhorar um pouco mais essa base para tentar melhorar só, para não ficar diferente. Mas eu tenho toda certeza, o Lula ganha, mas para levar vai ser um parto, cara. Aí não, ele vai ganhar, mas não vai levar assim tão fácil sentar a bunda lá, não. Aí a gente vai ter que ter uma força muito forte, principalmente do Supremo, porque os militares que estão aí dizendo que o exército é meu, é uma meia dúzia de mocorongo, como tem hoje a meia dúzia de líderes religiosos dinheiristas, né? Todos os evangélicos que portam a mesma coisa no militar, isso eu te garanto, tá? Isso eu te garanto. Tem a meia dúzia de generaizinhos lá que está gostando de ganhar dinheiro, nem todos eles estão fechados com esse cara, entendeu? Agora, para botar um canhãozinho ali, não vai ser fácil, não, cara. Isso eu posso te garantir. Porque, pelo que eu tenho ouvido, falado, e eu fui um cara dentro de colégio militar, da família militar, eu tenho acompanhado, eu tenho conversado, entendeu? Com algumas autoridades, tem muita gente, como tem em qualquer outra corporação, entendeu? Mas o que a gente vai ganhar, vai ganhar. Eu gostaria de que fosse já no primeiro turno, entendeu? Eu já gostaria que fosse no primeiro turno. Só que essa subidinha de 1%, 2% do seu Bolsonaro não é tirando voto do Lula. É tirando votinho daquele mocorongo do Moro que desistiu, pediu para cagar e sair. Entendeu? Porque nem ele sabe por que o cabrito caga redondo, aquele homem. Aquele cara é uma besta. Nunca vi um cara que passa num concurso de juiz ser o que ele fez. Entendeu? Então, é bem diferente. Bom, Otávio, é isso aí.
Quanto a essa questão que o Zé falou sobre a preocupação, eu acho que a gente tem que refletir nisso, mas existe muita história que nos chega por conta da criação de uma narrativa da imprensa, né? Para fazer acreditar num cenário perigoso. Eu tenho por princípio, assim, eu acho que é teimosia, um otimismo de que as coisas vão se ajeitando na medida que vão no desenrolar um ditado lá do Sul, que no balanço da carroça as abóboras se acomodam, né? Por mais que estejam desarrumadas, o balanço arruma. Eu acredito ainda que vai se ter muito problema, mas eu acho que nenhum tem a gravidade. Mas, de qualquer forma, eu acho que o alerta fica colocado para que se tenha sempre isso em discussão, né? E não se feche nenhuma, como é que se diz? Nenhum cenário fique fechado para nenhum lado nem para outro, né? Continuemos. Ô Zé, o Natalino falou a respeito aí do número de votantes, né? Da última eleição, isso, Natalino? Da agora, acho que foi para prefeito e vereador, né? Não, 2018. 2018? Eles pegam dado de 2018. Foi Não, 2018. não sei se vai aparecer, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Acho que não vai. 2018 estava vendo aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Não dá para ver, Zé. Deixa eu ler aqui, ó. Na verdade, 2018, de um total de 147 milhões de eleitores adeptos a votar no segundo turno, isso do segundo turno, tá? 115 milhões 933 mil compareceram à votação. Número equivalente a 78,70% do total. Então, 78%. Vai. Desculpa. Então, eu acho até expressivo, 78%. Aí ele diz aqui que teve uma redução da última eleição de 2 milhões de eleitores, né? 2 milhões de eleitores não votaram. Mas eu acho assim que 70% é um número até bom. E nessas eleições eu acho que vai aumentar, na verdade, essas eleições, o número de eleitores, né? Por causa da situação que a gente está aí, né? É que nem os negros lá dos Estados Unidos, né? Os caras querem mudar. Eu não sei qual é a fonte que você pegou, mas se você olhar, o Haddad teve 44 milhões de votos, né? Uhum. Bolsonaro teve 44, 715 e 12. 44 milhões, 715 mil e 12 votos. Não, e 13. E o Bolsonaro? Não, eu não estou brincando. Não. Qualquer número cabe aqui. Bolsonaro teve 57, quase 58 milhões. E não se conta 47 milhões. E não se conta aí a questão toda, Natalino, brancos e nulos, que foi um percentual altíssimo. Talvez por isso que eu tenha colocado... Brancos foi 2 milhões, nulos 8 milhões. Ronald Stress, bem-vindo. Obrigado. Desculpa o atraso aí. Teve um dia agitado hoje. Tá bom. Ô Zé Roberto, isso é o quê? É segundo turno ou primeiro turno? É segundo. Não sei qual é a referência que eles trazem, se é o primeiro turno, então. No Brasil, normalmente, muita gente vota porque a votação é obrigatória, né? E essa parte que parece lá que deixa de votar uns 20%, 25%, em parte, muita gente não vai. Mas a Justiça Eleitoral também não tem agilidade, por exemplo, para cancelar título de pessoa que já morreu. Então, tem muita pessoa que não votou, mas não é porque ela não votou, é que ela simplesmente não é mais eleitor, já morreu, né? Esse é um dado importante, Zé Roberto, para levar em conta de que é um item que foi falado nas aulas sobre a questão da obrigatoriedade do voto, que tem opiniões diversas sobre isso, né? Em função do cenário. Mas vamos lá, só para dar uma inserçãozinha aqui. Então, essa fonte, eu só queria dizer que a fonte que eu busquei aqui
É do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Peguei aqui no celular aqui agora. Ô Zé, sobre a obrigatoriedade, que vocês já tocaram no assunto aí, eu só queria levantar uma questão aqui. Será que se o voto aqui no Brasil não fosse obrigatório, ia cair muito mais o número de votantes aqui? Porque o pessoal aqui do Brasil vai só porque é obrigatório mesmo? Ou muita gente vai só porque é obrigatório? Eu acho que esse é um exercício de bola de cristal, né, Zé? Lidar com um cenário que não se tem em mãos, não sei, eu não consigo ter essa visão. A gente tem que pegar, me parece, né? A gente tem que pegar exemplos de outras áreas das atividades humanas para compreender o quanto as pessoas precisam da educação. Nós somos um país de pessoas que não têm acesso a livros. Eu vou citar rapidinho um exemplo aqui, para ver a dificuldade que temos de ter em mãos pensamentos de outras pessoas para alicerçar a construção do nosso. Tu te lembra que eu fiz o projeto e coloquei à disposição reiteradamente aqui do partido a minha biblioteca, a biblioteca que a gente vai construindo. Jamais, isso já fazem 4 meses, jamais teve alguém que se interessou em ler livros de graça. Então, tem várias coisas à disposição. Isso você cria numa escola de acesso. E aí a gente vai abrindo leques, né, para tentar explicar essa questão e se vai aprofundar e não tem nem tempo e nem condições intelectuais, eu não tenho, de acompanhar toda esse cenário de quanto é importante ainda que se construa a cidadania no Brasil engajada, responsável, e toda vez que eu me movimento como cidadão, como militante, como agente de qualquer tipo de atividade, eu não pergunte quanto é que eu vou ganhar. É quanto que eu vou participar, que eu vou ganhar em termos de ser humano. Então, nós estamos no base ainda de participação. O voto, me parece, que segue nessa linha. Corre os riscos e as vantagens. Então, temos muito para discutir. Um tema que chama muita atenção, porque ele se junta com outros tantos, enquanto cidadania engajada e consciente. É o que estamos tentando fazer aqui. Nós somos aqui poucos, mas já alguém já está falando, né? Eu vou até fechar o microfone, porque... Sabe, eu acredito, no Chile, o voto é facultativo, né? E na eleição que teve recentemente no Chile, lá teve um comparecimento assim superior ao costumeiro, né? Por quê? Porque a crise lá está muito grande. E eu acredito que o fato da crise estar muito grande aqui também, nós vamos ter uma presença maior de pessoas votando, sabe? Só não sei se as pessoas que vão votar para o lado certo. E eu acho que o que a gente deveria tentar fazer, sei lá, levar amigos e, sei lá, conversar, no sentido não só de eleger presidente, mas principalmente deputados, porque o presidente sozinho não vai conseguir fazer nada, ele tem que ter apoio do Congresso. Então, eu acho que é por aí que nós temos que lutar e conversar com as pessoas que a gente conhece, com os amigos. É isso aí. Eu já vou falar para os bolsominions que eu conheço que nem vão votar porque a urna não é confiável. O que eu estou vendo aí é que a questão que se o voto fosse facultativo no Brasil, acho que ainda não está preparado para isso. Porque realmente, como existe a dificuldade de tirar alguns documentos, se a pessoa não está em dia com a Justiça Eleitoral, apesar da nossa multa ser só 5 pratas, mas o pessoal vai votar. E se não tivesse essa obrigatoriedade, o que ia acontecer? O pessoal da periferia que tem mais dificuldade, às vezes, de acesso para ir votar, porque mudou de um bairro para outro,
tem que votar, mora, sei lá, na Caximba, tem que votar no Boqueirão, por exemplo. O cara desiste. Então, a obrigatoriedade ali para ele poder tirar os documentos dele, acho que acaba gerando um engajamento maior justamente do povo que está mais propenso a votar nos nossos candidatos. E porque o pessoal da direita, todo mundo tem o seu carro particular, tem babá para deixar as crianças, tem um conforto que se o voto não sendo obrigatório, ele vai do mesmo jeito. Então, é que nem a questão da pena de morte, né? Por que no Brasil nunca teve, não vai ter pena de morte? Infelizmente, que no nosso país tivesse uma pena de morte, ela ia ser usada para perseguir inimigos. Arma um flagrante lá para o teu inimigo, esse jurídico corrompido aí, instituições que funcionam de um jeito errado, para matar o cara. Como fazer o cara não ganhar a eleição? Corta a linha de ônibus daquele bairro lá, corta a energia elétrica daquele bairro lá, entendeu? Então, acho que, não sei, é uma questão para se discutir, mas acho que o Brasil ainda vai levar um tempo para o pessoal ter consciência política para ter um voto facultativo. É verdade, Stress. Isso aí é muito verdade. Isso que o Zé Ramalho falou sobre levar livro, essas coisas, para a gente tentar a própria população, né, crescer, ter algum conhecimento. Você vê lá na minha terra, cara, um professor lá na Baixada Fluminense começou a pegar as geladeiras velhas nos ferro velho, botar nas esquinas, pintar e botar livro lá para o pessoal chegar lá, pegar um livro e ler. Cara, começaram a roubar geladeira, cara. Pô, como é que os caras vão começar a ler o livro? Já levava geladeira. Só pode ser uma coisa do Rio de Janeiro. Então é difícil a gente trabalhar no Brasil com essa educação ainda, né? É uma questão de educação, de conhecimento para a gente levar isso para esse povo, para tentar ver como hoje diz que fazer política é uma coisa difícil. Não é, não. Política é o nosso dia a dia, cara. Eu não gosto de política, eu não gosto de política. Cara, só em você estar no vaso sentado, você está fazendo política, cara. Então, cara, política é uma coisa que você tem que ir direto, né? É o teu dia a dia hoje, entendeu? Então, eu acho que a pessoa que foge desse assunto, me desculpa, o cara fica alienado a muita coisa, entendeu? E tem que te conhecer, porque, infelizmente, é isso que funciona o teu dia a dia, a tua vida profissional, a tua vida familiar, tudo, cara. Parece que não, mas a gente tem que virar nisso aí, cara. Infelizmente, o nosso país ainda não está preparado nem... Por isso que eu estou dizendo, se o voto não fosse obrigatório, só ia aparecer lá 10%, 15%, e se vacilar, só ia ter os 30%, 40% que o Lula tem. Porque esses 20% que eu digo aí, que de 15%, o Bolsonaro não tem esses 31%, 35%, mas não tem mesmo, cara. Mas não tem mesmo. Entendeu? Tem os kamikazes, os porra loucos, os malucos, entendeu? Que chuta imagem no meio do caminho, entendeu? É uma minoria. É por isso que eu estou dizendo, a gente vai ganhar, vai, mas para levar vai ser difícil, cara. Não vai ser fácil o Lula subir aquela rampa lá, não, cara. Olha o que eu estou te falando. Viu, Zé Ramalho? Diga-me. Eu não sei no início se você chegou a abordar a questão da aula aí dos professores. Uma coisa que me chamou a atenção na expansão do voto é o poder que o voto dá a quem se elege, por exemplo, né? Então ele fala assim, a expansão do voto, né? O que um parlamentar ou um prefeito, sei lá, um eleito, vamos usar a expressão, ele se apropria, né, de um número X de voto e a partir disso ele passa a ter legitimidade para fazer, às vezes, aquilo que ele bem entender, sabe? Não é só atender
aos interesses de grupos, né? Mas, às vezes, interesses individuais, né? E aí, com essa era do Bolsonaro, pior ainda, né? O cara recebeu o voto, foi eleito, e aí o cara tem a prerrogativa de, inclusive, fazer coisas que não estejam nem na Constituição, só porque ele foi eleito, né? Então, eu achei interessante a expansão do voto, né, cara? Não é só ali na urna, né? O voto, ele vai... para quem está eleito, vai dar um poder para o cara, né, quase universal, né? O cara... Não sei como é que vocês viram essa análise aí, mas eu entendi assim. Nós estávamos conversando, Natalino, inicialmente. Eu coloquei um texto do livro que tu me provocaste a ler, exatamente sobre a questão da expansão do voto, de como se faz as alternativas para evitar que seja usado. Então, eu vou colocar aqui no chat o extrato que eu coloquei, para que depois quem quiser acompanhar. Tá? Tá no Retry, não tá copiando. Ctrl+C. Tem mais? Não tem. Posso falar, Zé Ramalho? Pois não, Dionísio, por favor. Estava com saudade da tua fala. Eu estou acompanhando algumas coisas aqui por Curitiba, a nível nacional, essa demanda aí que está tendo dessas novas filiações da juventude, né? Eu não sei como é que vocês verem isso, né? Mas eu vejo um tanto quanto preocupado, porque o que acontece? Você vai falar com um jovem político, eles não querem saber de política. Aí a minha preocupação é tirar o título para votar, de quem, por quê e por quê. Essa é uma preocupação, ou porque a mídia nacionalmente jogou isso para todos, né? Então, muitas pessoas fizeram os títulos, batemos um recorde de movimentação de títulos de março a abril, né? E eu não sei se essa pessoa, e hoje em dia, como não tem mais história nem filosofia nas salas de aula, se elas estão preparadas para dar o seu voto. Não estou falando que tem que votar ao PT. Queria saber o seguinte, eles votantes, como escolheria um representante seu no seu estado ou nacional, se muitos jovens não querem saber da política? O que eu vejo é que falta um pouco de disciplina política dentro desse aspecto, né? Porque, por não ser obrigatório, mas muitos irão às urnas com ensejo de votar a primeira vez, né? E eu vejo isso com uma preocupação muito grande, porque não sei se essa quantidade de jovem vai realmente fazer uma diferença ou não. Só isso, obrigado. Alguém gostaria de fazer um contraponto com o Dionísio? Ou acompanhar? Fala, Otávio. Não, é verdade isso. O que o Dionísio falou é verdade. O som está desligado. Jovem do 16... Ele é um cara sério, ele fala a verdade, sim, eu sei. O jovem de 16 a 18 anos, ele
parece que eles estão tirando o título porque parece que é moda, né? Vamos tirar o título e tal. E parece que não estão com aquela consciência cívica. O que está faltando é o civismo, a aula do civismo, o que é a política no país. Isso, essa prepara. Não é questão nem de querer votar. Eles estão, parece que, entrando na onda. Opa, vou tirar esse título, vou lá votar pela primeira vez, mas não sabem quem vai votar, por que está votando, quem é, entendeu? Se você pegar lá em porcentagem, 5% dos jovens que tiraram o título ainda tem uma consciência legal mesmo de política. O resto, não. Eles não têm um preparo desde da formação escolar dele, não tem aquela matéria cívica mesmo para saber o que é está votando. Eu concordo mesmo com o Dionísio, é preocupante. Teve um número grande, está tendo um número bem razoável de título dessa juventude, beleza, de repente, para não cair naquela coisa dos 40%, 50% do que vai lá votar, é mais ou menos isso aí. Eu estou junto com o Dionísio mesmo nesse pensamento aí de uma preocupação muito grande dessa juventude aí. Eu gostaria de também colocar, Otávio, que a preocupação ela precisa existir. Mas também eu acredito piamente de que a gente precisa fazer a caminhada. E Martim Fierro dizia isso, né? Que a caminhada se faz ao caminhar. Não é impossível a gente ter uma certeza de que o voto vai ser de acordo com nem o Zé Roberto falou, votar em quem, né? Eu vou... Ó, tá. Um momentinho, por favor, tá? Eu estou em aula, Davi. Tá, então só um pouquinho, vou passar a bola. Só concluir aqui. Então, só bem rapidinho. Eu acho que é importante que a gente tenha isso como meta de preocupação, mas, ao mesmo tempo, saber que só indo votar, só caminhando o caminho da democracia, cometendo os erros que cometemos, e nesse ponto, tem que ter muito cuidado com o que eu vou dizer agora, a figura desse genocida nos provoca a militância, a gente não quer isso. Da mesma forma como a Alemanha fez o rescaldo social, o rescaldo do humanismo a partir do nazismo, nós precisamos também, como povo, ter esse cenário para não repetir. Então, a juventude precisa, sim, ter o espaço, no meu entender. Por favor, continue falando aí. Acho que o Dionísio está certíssimo aí nessa questão, a garotada, né? Eu vejo aí o Zé Carlos também, as filhas deles aí vão com ele em todo evento aí do partido, quase. Meu piá mesmo, levei tirar o título, ele não quis tirar pela internet, ele quis ir lá no cartório eleitoral. E apesar que hoje eles dão um papelzinho, um xerox, né? Um troço, não é mais aquele título que nem a gente mais velho tem no bolso, papel, moeda. E mesmo assim, foi lá, plastificou e tem um maior orgulho, e já encontra uma dificuldade de explicar. Outro dia ele falou, pai, por favor, me passa aqueles vídeos do Dalmei, porque meus amigos não acreditam que o Lula não é ladrão, que a Lava Jato que é a grande falsidade. Aí eu passei para ele, passou para os amigos, um aceitaram, outros não, ele começou a ficar chateado. Falei, filho, você está na idade, você não está afiliado, não está militando, se preocupe em ser feliz, conversar com os seus amigos, importante é a tua consciência, você, ali na hora de votar. E dos teus companheiros, teus amiguinhos, teus amigos aí, teus parceiros, que você confia, que vem te perguntar isso aí. Porque ele já sabe, apesar de ter só 17 anos, que nem acredito que as filhas do Zé Carlos também sabem, que a Lava Jato foi uma farsa que organizou um golpe neofascista no Brasil para instalar o neoliberalismo através do Temer, no buraco para o futuro, e colocar esse genocida no poder, que, na verdade, para eles pouco importava, entrou pior. Eu acho que talvez botaram esse inominável aí, porque é mais fácil de ser a marionete de todos os interesses aí dos milicos de pijama, do circo financeiro, do capital vadio. Enfim,
O Dionísio colocou bem, estimular a juventude a votar agora é muito importante, que talvez seja o voto que vai fazer a diferença realmente nessa eleição, porque eles estão sem perspectiva. Eu vejo aí meu filho, às vezes, falando, pai, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou pagar uma faculdade? Como é que... Sabe? Ele ainda está no antigo ensino médio, mas ele falou que na escola que ele estuda, os alunos que estão começando agora no primeiro ano do ensino médio já estão no novo ensino médio, que tem aulas que não tem mais professor, é uma aula gravada lá na televisão, quer dizer, não tem nem como o aluno tirar uma dúvida. E trocaram a aula de filosofia por educação financeira, que é aquela coisa que eu já falei aqui no grupo, de você, em vez do piá, da guria questionar por que eu ganho pouco, o que eu posso fazer para ganhar mais, aprender a viver com o pouco que tem, ser empreendedor de pedalar com o Uber. Isso é uma grande farsa, né, que estão colocando, é uma maldade com a nossa juventude. Desculpa, eu já falei demais, obrigado. Não, estresse, tu não falou demais. Eu acho que tem muita coisa para ser conversado ainda. Cada contribuição é importante, tá? E sempre bom. A nossa questão de expansão do voto, não, claro, como eu falei no início, né, não ficamos engessados no assunto só que dá aula, porque vai se ligar em muitos outros. Eu acho importante esse espaço, reforço mais uma vez. É muito importante esse espaço, porque nós vamos acolhendo a outra fala. Por mais que a gente goste um do outro, a gente acolhe a outra fala. E isso nos educa a ouvir, a compartilhar o que a gente pensa e saber que o que a gente pensa sempre é incompleto. Então, eu fico muito feliz, de novo, digo, que a gente possa ter esse espaço de construção coletiva e que vamos tomando consciência de quanto é importante que a gente qualifique o nosso pensamento. Ora, se nós somos militantes, e é importante, concordando com isso, né, que qualifiquemos nosso pensamento, quanto mais é importante esses espaços de compartilhamento de pensamento dos que são mais jovens. Eu me sinto jovem espiritualmente, né? Apesar, hoje meu filho fazia uma comparação. Eu estava arrumando uma peça aqui, uma bomba de poço antiga, tirei um parafuso, cortei ele dizia, olha, pai, parece tu aqui, ó. Por fora tem enferrujado, mas por dentro, olha que dureza que existe. E eu dava risada assim, porque a gente tem que fazer força para fazer a propaganda boa também, né? É o que o Fussa falou aí, estimular a piazada, a juventude a ler, né? Que a gente, um país que, em média, parece que é 2 livros que o brasileiro lê por ano. Isso é nada. Então, na leitura, não é vendo novela e Big Brother que as pessoas vão aprender alguma coisa. O Fussa colocou muito bem aí. Mas daí os caras vão lá e roubam a geladeira para compartilhar livro. Você vai no ponto ali da Praça Tiradentes, tem lá o lugar para deixar livro, só tem livro de igreja. Aí fica difícil de contracenar, né? Nesse caso... Fala. E agora que esse jovem de 16 a 18 está com título, a gente tem que fazer um trabalho de base, entendeu? Como militante, tentar fazer reuniões, pegar o máximo de jovens, né, que a gente conhece, que já está com título, e basicamente dando um toque, mostrando aqueles que já estão mais politizados, tudo bem, aqueles que nem sabem o que estão fazendo. Já viu aqueles caras que caem da mudança, não sabe para onde vai? Ou igual aquele cachorro que sai atrás da mudança, latindo atrás do caminhão. Quando o caminhão para, ele não sabe se ele continua, se ele morde o pneu, se ele vai embora, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que pegar o cara agora, tentar fazer esse trabalho com essa juventude que tirou o título, entendeu? Para a gente tentar, porque é preocupante, porque é aquilo que eu estou dizendo. Como o Strauss falou, eles tiraram as aulas de filosofia, botaram finança, já não tem aquela moral cívica antigamente, o cara já tinha ideia de o que começava ali que começava o civismo, as coisas, conhecimento e tal, né? Então não dá, então a gente tem que agora batalhar para essa juventude ter uma outra direção, né?
Quanto à questão de leitura, eu estou compartilhando aqui no chat um link que é de uma biblioteca aqui do Boqueirão, que pode ser consultada no seu acervo. A leitura está aberta a todos os militantes e a pessoa entra lá, faz o pedido, vê o que tem à disposição e a gente, na segunda-feira ou na quinta, dependendo da disponibilidade do transporte coletivo, a gente leva o livro e fica por 15 dias, depois renova mais 15 dias. Só para o pessoal saber que existe isso e que a gente está tentando fazer com que funcione. O link não veio certo aí, Zé. Acho que você tem que postar de novo. Eu vou pegar então lá. O anexo antes baixou certinho, agora o link acho que está com problema. Então não deu tamanho, né? Acho que sim, veio só o SP igual ao sharing. Eu vou colocar então no grupo do PT Boqueirão, não sei se todos participam, o Zé Carlos, Roberto está lá? Ou eu ponho no grupo da formação? Vou botar no grupo da formação, fica mais fácil de conectar. Ou no e-mail. Acho que todo mundo deve ter um e-mail também, fica bom. Eu vou colocar no grupo da formação do PT, é mais fácil de colocar no WhatsApp. Então eu coloco o link ali, pode consultar. Pode ser. Tá bom? Também. Continuando, então, nós estamos já com 1 hora de curso, de conversa. É bom que a gente tenha sempre vontade de voltar a conversar os assuntos. E eu já tinha feito a fotografia de todos. Alguém tem mais alguma coisa? A gente pode continuar mais um tempinho? Natalino, alguma coisa para colocar? Não? Zé Roberto? Eu quero dizer que, nesse ano, eu quero votar totalmente... o voto é secreto, mas eu vou ter que ir de camisa do PT, boné do PT, tênis do PT, calça do PT, luva do PT, óculos do PT. Faltou a cueca. Até a cueca. Se vai que precisa mostrar, né? Eu vou com uma estrela bem grande no meio do peito, assim, pendurado de isopor, toda vermelha com peso. Para não ter dúvida, né? Tipo o Garoto Sanduíche. Já viu o Garoto Sanduíche com uma estrela grande, uma atrás, outra da frente? Não vi essa. Eu já sou pequenininho. Hoje a gente teve de tarde na frente do MPF, né, lá com a mulherada lá que o Dionísio conhece bem do Gíria Lula Livre, todos vocês conhecem lá, as irmãs e a turma lá. Foi até a assessora da Joseta, estava lá também, e a Rosani lá dos antifascistas Coxa Branca. E fizeram um barulho lá com caixa de som, chamando o juiz ladrão. O juiz ladrão não é a prisão, é a solução. E até no ato do Renato agora, às 7, uma ideia, acabei... a gente saiu lá do MPF, foi no acampamento dos PM, lá que está a dureza. Eu acho que se todo mundo puder, quando passar pelo Centro Cívico, fazer uma visita lá para os PM, porque eles têm lá um mural com todos os deputados da direita que votaram contra eles. E não tem nenhum dos nossos 3, nem o Gora, nenhum deputado da oposição tem no mural deles. E eles acredito que o Lulinha é dono da Van, a Van é da Dilma, o Lulinha é dono da Friboi, e que o Lula é ladrão. E falam lá, mas a gente não briga com eles, vai conversando para quebrar o gelo, né? A gente agora está naquela situação que a gente não tem que provar nada para esses mocorongos, deixa eles falarem. Tem a carta da ONU, tudo, por isso que a gente foi lá no MPF hoje. Agora, e quebrando o gelo com esses PM, porque eles vão ficar lá até outubro acampado. Caramba! A corporação ganha até dia 10 de outubro, eles falaram que não saem de lá. Então, é uma corporação grande que está no Paraná inteiro e que é bolsonarista em grande parte, né? E se a gente quebrar esse gelo que o Requião já está quebrando, é muito voto. Aí no Boqueirão mesmo, tem muito policial militar que mora no Boqueirão. Podiam começar algum a participar da nossa reunião, se alguém conhecer. E é isso aí. Muito bem, muito bem. Ficamos, então, por aqui, agradecendo a audiência. Obrigado, Zé.
Esse vídeo fica gravado e vai ser colocado no YouTube, quem quiser acompanhar. Depois eu coloco no grupo da formação. Um grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. E até a próxima oportunidade nesse mesmo Bate-Canal.